queria compartilhar algo com vocês, que de uns tempo para cá, o Senhor tem falado muito ao meu coração em relação a isso. Eu gostaria que os amados estivessem abrindo as Bíblias ou conectando os celulares no livro de João, capítulo 11. Eu queria conversar com vocês sobre algumas considerações a respeito da morte de Lázaro. Sabem, todos nós conhecemos pessoas que por fora sorriem, até demonstram-se alegres, mas elas estão mortas por dentro. Estão envoltas em tristezas, envoltas em dores. Pessoas que respiram trabalho, às vezes nossos colegas de trabalho, passam por problemas que sequer nós imaginamos que eles possam estar experimentando. Quantas pessoas hoje carregam sonhos sepultados, carregam uma fé enfraquecida, esperança perdida, relacionamentos destruídos. Quantos de nós não conhecemos pessoas assim? Mas a história da ressurreição de Lázaro, ela me mostra algo que é maravilhoso, e eu queria estar compartilhando isso com os amados. Sabem, queridos, quando Jesus ele para na frente de uma sepultura e ele chama, nem a morte tem o poder de segurar. E eu não sei como você entrou por aquelas portas hoje, mas eu sei que se você colocar a tua fé em Jesus, o Rei dos Reis, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que você vai sair daqui totalmente diferente de como você entrou. Sabe, quando Jesus nos chama, a morte recua. E eu confesso que eu pedi para o louvor cantar Glorioso Dia. Eu amo essa música, principalmente quando ela fala assim: tu me chamastes e eu voltei a viver. Queridos, cantar essa música para mim é uma alegria muito grande, porque quando Jesus nos chama, quando nós encontramos Jesus, Ele nos chama pelo nome, nós voltamos a viver. Então vamos lá para o livro de João, capítulo 11. Eu quero ler com os irmãos o versículo 25. Se puder projetar para mim, por gentileza, João 11, 25. Diz assim: Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabem, queridos, Jesus conhece as nossas dores mesmo antes de chegar ao nosso problema. João 11:3 diz assim: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente. Imagina você, de repente, está tranquilo no seu trabalho e você ouve uma notícia assim: aquele parente que você gosta muito, aquele amigo que você gosta muito, está enfermo. Eu acho que é interessante você ver ele antes que, de repente, você não consiga se despedir dele. Nesse exemplo, Marta e Maria, elas estavam sofrendo. Elas, com certeza, oraram, com certeza, buscaram a Deus, enviaram uma mensagem até Jesus, mas Jesus não veio imediatamente. Talvez você já parou para pensar: por que muitas vezes eu oro e nada acontece? Por que muitas vezes eu jejuo, leio a palavra, busco a Deus em oração, tenho uma vida, tenho um relacionamento com Deus, mas parece que quanto mais eu oro, eu não sei se alguém aqui já falou alguma vez assim: quanto mais eu oro, parece que mais coisa ruim me acontece. Quantas vezes nós colocamos os nossos anseios na presença de Deus, mas parece que o céu está de bronze, parece que a nossa oração não sobe. Oramos e parece que o céu está em silêncio, clamamos e nada acontece, esperamos e Deus parece atrasado. Sabem, queridos, mas Deus nunca se atrasa porque Ele não age com descuido.
O que parece demora para nós, muitas vezes é a preparação para um milagre maior. Só que nós, na nossa ânsia, no nosso apavoramento, eu nem sei se essa palavra existe, mas eu vou usar ela agora. Se não existir, os amados me perdoem. Na nossa ânsia ali de querer ver o negócio acontecer, nós tomamos as rédeas do problema nas nossas mãos e falamos: Deus, eu coloquei nas tuas mãos até agora, mas não resolveu. Então, a partir de agora, eu estou tomando esse problema de volta e eu vou fazer acontecer. E nós deixamos algo maior escapar pelos nossos dedos. Perdemos um milagre muito maior, porque não tivemos a paciência de esperar. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo na casa de Betânia. Da mesma forma, Ele conhece a nossa luta financeira. Quem aqui nunca teve problemas financeiros ou não passa por problemas financeiros? Ele conhece as nossas enfermidades. Quantas vezes ficamos enfermos? Conhece as nossas crises familiares. Quem aqui nunca experimentou uma crise familiar, um problema na família? Ele conhece toda a nossa batalha emocional. Queridos, e que batalha muitas vezes. Muitas vezes nós lutamos tanto que ficamos cansados, ficamos exauridos, porque o nosso emocional está em frangalhos. Porque as nossas emoções estão totalmente destruídas. Mas sabe, nada disso escapa aos olhos do Senhor. Você não pode entender o tempo de Deus, mas com certeza você pode confiar no coração de Deus. Uma das primeiras coisas que eu aprendi logo que eu me converti, é uma frase muito interessante, ela diz assim, esses dias eu até comentei ela com o pastor Felipe: o entender pode esperar. Muitas vezes nós não entendemos algo que o Senhor pede para nós fazermos, mas o obedecer precisa ser imediato. O entender, com o tempo, com o caminhar, nós vamos compreendendo o porquê, mas o obedecer precisa ser feito imediatamente. A segunda consideração que eu gostaria de fazer é que há situações que parecem mortas, mas que mesmo assim ainda estão sob a autoridade de Cristo. Eu não sei quais sonhos, de repente, você deixou de morrer na sua vida, eu não sei por qual situação você tem passado, mas eu quero te dizer que se isso para você está parecendo morto, para Deus, não. E Ele tem a palavra final. Ele sempre tem a palavra final. Mesmo quando o médico diz, não tem mais o que fazer, Deus tem a palavra final. E é engraçado essa situação, né? Porque o projeto, o pastor sempre diz, o Projeto Céu tem uma mantenedora, que pelos médicos, ela já teria conhecido o Criador há algum tempo atrás, mas ela ainda está viva. Puramente pelo milagre de Deus. E uma coisa que eu acho mais interessante é que, eu não sei se no Instagram dela, ou no Face dela, ela colocou assim, milagre de Deus. Sou um milagre. E é um milagre mesmo. Então talvez hoje você esteja vivendo uma situação que aos seus olhos ela pode estar morta. Que aos seus olhos pode não haver mais esperança. Que você pode estar pensando assim hoje, meu casamento acabou, meu filho não quer mais saber de Deus, minha fé esfriou, meu sonho morreu. Mas aquilo que para nós está terminado, continua sendo possível para Deus. Sabem, Jesus, Ele é especialista em recomeços. O que precisa ser recomeçado na sua vida hoje? O que você tem buscado no Senhor, que você ainda não tem encontrado resposta, e você precisa de uma solução urgente? Ele é especialista nisso. Por que eu posso te dar certeza disso? Eu experimento isso todos os dias na minha vida. E eu não estou dizendo isso apenas porque eu estou pregando aqui, não. Eu experimento isso todos os dias na minha vida. Tem uma música muito antiga que ela diz assim: desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. E é verdade. Quanto mais nós louvamos o nome de Deus, quanto mais nós adoramos a Deus, mais nós encontramos propósito, mais nós encontramos motivos para erguer a cabeça,
secar os olhos e caminhar. É fácil? Mas Jesus é especialista em recomeços. O que ele precisa recomeçar na sua vida? Quantas coisas Jesus já ressuscitou na sua vida e talvez você ainda não se deu conta? Sabem, queridos, quantas vezes pensamos em desistir, mas de repente vem aquele ânimo, vem aquela fé que a gente fala assim, vou tentar mais uma vez. E é aquela vez que dá tudo certo. Quantas vezes parece que a nossa fé está desanimando, está indo lá para o buraco. E de repente olhamos para cima e é como se nós sentíssemos o abraço do Espírito Santo, nos abraçando, nos fortalecendo e dizendo, eu estou aqui com você, vai dar tudo certo. Eu aprendi uma coisa, sempre que alguém diz alguma coisa para mim, eu quero muito que dê certo, às vezes eu falo assim, se Deus quiser vai dar certo. Outras vezes eu falo assim, já deu certo em nome de Jesus, porque isso já tá escrito, já deu certo. Eu preciso aprender que a minha boca precisa ser aberta para abençoar, para profetizar, para trazer à existência aquilo que não existe. Confesso para vocês que muitas vezes a gente até fala o que não deve, não é verdade? Murmura demais, lamenta demais. Sabem, queridos, Jesus é especialista em recomeços. Ele torna a trazer alegria de novo para quem só sabia chorar. Você tem chorado? O seu travesseiro tem conhecido todas as tuas lágrimas, todos os teus pensamentos? Ou o Senhor? Sabem, queridos, o homem vê o túmulo. Jesus vê uma oportunidade de manifestar a sua glória. Nós não conseguimos enxergar além do que a nossa visão permite. Mas Jesus, Ele enxerga muito, mas muito, muito, muito mais do que nós imaginamos. Outra coisa que eu gostaria de compartilhar com os amados é que a voz de Jesus ela é mais forte do que a morte, mesmo muitas vezes não tendo certeza disso. Acontece tantas situações na nossa vida que muitas vezes ficamos sem chão, não é verdade? Eu me lembro do que o Juliano, quando foi? Domingo retrasado, que ele falou do Murilo, que teve aquele pequeno acidente. Eu garanto, gente, ele falou que estava calmo, estava tudo normal, mas eu garanto que deu uma tremida na base. Eu nunca compartilhei isso com os amados. Quando a minha filha mais velha tinha 5 anos, 3 anos, eu fui fechar uma porta na loja, e eu pedi para ela, eu falei, Milena, não vem aqui com o pai, porque eu tinha que pular para pegar a porta. Eu pulei, peguei a porta e puxei, e adivinha quem estava embaixo? Ela mesma, a Milena. Aquela porta desceu com tudo na cabeça dela. Pensa em 2 pessoas apavoradas, na verdade 2 pessoas e meia, né? Com 3 anos, vamos contar meio. Pensa em 2 pessoas e meia totalmente apavoradas. Vamos correr para o hospital. E o sangue escorrendo. Graças a Deus, 5 pontos na cabeça e nada mais. Sabem, queridos, a voz de Deus, a voz de Jesus, ela é mais forte que a morte. Principalmente quando você está em situações onde você não sabe em quem buscar ajuda. Quando Jesus chegou ao túmulo, a primeira coisa que ele disse, olhando para o túmulo de Lázaro, foi: tirai a pedra. Naquele momento, uma das irmãs falou assim: Senhor, faz 4 dias que ele morreu, já está cheirando mal, faz isso não. O que hoje está cheirando mal na sua vida, que Jesus está mandando você tirar a pedra?
Sabe, quando Jesus mandou tirar a pedra, Jesus ainda falou: Lázaro, sai para fora. De onde Jesus está dizendo que você precisa sair hoje? Sabem, queridos, eu imaginando isso, eu fico boquiaberto. Porque o corpo já havia sido preparado, já havia sido embalsamado. Fazia 4 dias que estava morto. Mas Jesus só chamou: Lázaro, vem para fora. Rômulo, sai dessa vida de pecado, sai dessa vida de perdição, sai dessa vida que vai te levar para a morte. E quando Jesus nos chama, essa voz é mais forte do que a morte. O homem morto ouviu a voz daquele que é a própria vida. A morte não conseguiu impedir Lázaro de ouvir Jesus. A decomposição do corpo de Lázaro não conseguiu impedir Lázaro de sair para fora. O sepulcro não conseguiu impedir Lázaro de ouvir Jesus. Quando Cristo nos chama, até aquilo que estava morto responde. E nesse momento, quando Jesus chamou a Lázaro, todas as células do corpo de Lázaro voltaram a viver. Eu fico imaginando aquela cena do profeta, quando ele profetizou no Vale de Ossos Secos. Eu fico imaginando aquilo acontecendo na vida de Lázaro em 10 segundos. E de repente Lázaro abre os olhos. Queridos, existem pessoas aqui hoje que precisam ouvir novamente a voz de Deus. Sabe, talvez você tenha deixado de ouvir a voz de Deus pela culpa. Talvez você tenha se decepcionado tanto na tua vida, que chegou um ponto onde você não consegue mais ouvir a voz de Deus. Talvez o medo tenha falado tão alto na tua vida, que te fez esquecer como que é a voz de Jesus. Mas sabem, nessa noite, Jesus ainda continua dizendo: volte a sonhar, volte a ter fé, volte a confiar, volte a servir, volte a ter esperança. Porque a voz de Cristo continua produzindo vida. Nós cantamos aqui hoje, com grande é o meu Deus, não, com grande é o meu Deus nós ainda vamos cantar. Mas, maravilhosa graça, tu me chamaste e eu voltei a viver. Queridos, isso não pode apenas ficar em uma música no domingo, isso precisa fazer parte do nosso dia a dia durante a semana. Isso precisa fazer parte da nossa vida a todo momento. Uma outra consideração que eu gostaria de fazer com os irmãos é que quem volta a viver não permanece no túmulo. Sabem, queridos, é possível que nós ainda estejamos, na verdade, carregando algumas amarras. Sabem, quando Jesus disse: tirai a pedra, chamou Lázaro, ele falou assim: desatai-o, tira as suas amarras, para que Lázaro pudesse sair totalmente daquela sepultura. O que tem te amarrado hoje? Há pessoas que foram alcançadas pela graça, mas ainda precisam ser libertas. Quantos de nós carregamos ressentimentos no nosso coração? Ressentimentos escondidos, que muitas vezes nós temos tanto medo de que aquilo venha à tona, porque não sabemos o que fazer com esse sentimento. Traumas, vícios, culpas, pensamentos destrutivos. Sabem, queridos, quantas vezes nós, como cristãos, eu vou falar da minha vida porque eu não vou responder nenhum processo por causa disso. Quantas vezes nós chegamos aqui na igreja tão cansados, tão abatidos? Quantas vezes nós temos vivido da mesma maneira, como um burro com um tampão no olho, que não nos permite olhar aquilo que está ao nosso redor?
Quantas vezes entra dia, sai dia, e nós estamos do mesmo jeito. Ó dia, ó vida, ó céus, ó azar. Lembram do desenho? Sabem, queridos, nós estamos presos por tantas amarras, por tanta coisa, que quando eu experimento um louvor desse, para mim é libertador. Esses dias, eu acredito que eu estava, não lembro se foi com o André ou com o Felipe que eu estava comentando isso, mas quando eu canto, para mim é algo especial. Eu não sei cantar, eu sou um zero à esquerda cantando, mas para mim a música tem uma ligação muito forte, ela consegue exercer algo em mim que é muito maravilhoso, e a música certa, na hora certa, tem um poder tão grande de libertar. E quando eu participo de um louvor desse, como foi hoje, eu me sinto tão leve, tão cheio da graça de Deus, que é muito bom. E aí nós começamos a pensar, por que eu me amarro com tantas coisas? Por que eu me amarro nos traumas? Por que eu me amarro nos vícios? Por que eu me amarro em tantos pensamentos que ao invés de me ajudar, vão me levar mais para baixo? Por quê? Sabem, queridos, Jesus não apenas nos chama para sair do túmulo, Ele também deseja remover tudo aquilo que nos impede de caminhar plenamente. Você tem servido a Deus, você tem sido um cristão pleno? Pleno que eu digo, não é perfeito, mas eu quero te perguntar se você tem sido um cristão. Deixa eu refazer esse português que ele ficou bem esquisito. Eu quero te perguntar se você tem se entregado totalmente a Cristo, como Ele quer que você se entregue. Ou se você tem reservado áreas, tem escondido áreas e falado assim, Espírito Santo, aqui você não vai mexer agora, porque eu preciso de uma muleta. Sabe, a muleta é aquela que nos dá a condição de justificar da gente mancar, da gente ter um defeito, e muitas vezes as pessoas olhar para nós e falar assim, coitadinho. Queridos, nós temos nos entregado totalmente a Jesus, permitido que Ele nos limpe totalmente, permitido que Ele nos restaure totalmente, para que nós possamos ser ferramentas úteis nas mãos dEle. Sabe, é interessante porque muitas vezes nós pedimos para Deus para sermos ferramentas nas mãos dEle, só que quando, para os irmãos entenderem o que eu quero dizer, você usa um martelo para apertar um parafuso? Eu sei que talvez vai ter gente que vai falar, eu uso, mas não é esse o sentido. Então tá, você usa uma chave de fenda para bater um prego? Os dois são ferramentas, mas com propósitos diferentes. E assim muitas vezes somos nós no reino de Deus. Temos propósitos diferentes. Então, passamos por situações onde o Senhor nos usa de formas tremendas, mas de repente parece que dá uma esfriada. E aí, às vezes, nós nos questionamos, Senhor, ou nós olhamos assim, será que aquele irmão está com pecado escondido? Ou nós começamos a nos questionar, Senhor, onde eu estou errando? Não é erro. Precisamos entender que temos a nossa utilidade específica para Deus. Um outro ponto que eu gostaria de compartilhar é que o maior milagre não foi Lázaro sair do túmulo, mas foi Jesus entrar na nossa morte. E por incrível que pareça, gente, hoje o louvor estava combinando tudinho. Cada música, cada verso que se cantava, cada estrofe que se cantava, levava ao sacrifício de Jesus naquela cruz. Sabem, Lázaro voltou a viver. Depois ele morreu novamente. A palavra não nos conta, mas sim, ele morreu, não ficou para semente. Mas tem algo muito mais extraordinário nisso daí. E o extraordinário é saber que Jesus entrou, ficou na frente da minha sepultura e disse um dia, Rômulo, sai para fora. Vem para fora. E me trouxe novamente a vida.
Sabem, um tempo depois que Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus voltaria para um túmulo, o túmulo dele. Um túmulo que não o deteve. Um túmulo que ele permaneceu lá por 3 dias. Mas um túmulo que viu algo tremendo acontecer. A cruz não parou Jesus. Sabem, Jesus ressuscitou ao 3º dia. A ressurreição de Lázaro aponta para a ressurreição de Cristo. E porque Jesus vive, nós também viveremos. Jesus disse, no capítulo 11 ali de João, no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o 26, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém? Estão comigo? Aleluia. Os irmãos estão quietinhos. Eu pensei assim, será que está tudo bem? Queridos, talvez você tenha entrado por aquela porta sem esperança. Talvez você tenha entrado com um casamento destruído. Talvez você tenha entrado sem sonhos, pensando que o teu sonho acabou, que alguém matou o teu sonho, que a sua fé morreu. Mas o mesmo Jesus que chamou Lázaro continua chamando pessoas hoje. E quando Ele chama, a esperança volta, a esperança revive, a fé revive, sonhos revivem, o pecador encontra uma nova vida. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Pastor Felipe, você pode... Queridos, logo mais nós vamos estar participando da Santa Ceia. Mas eu não posso deixar que essa data hoje passe sem pedir que você faça uma introspecção. Curve a sua cabeça nesse momento. Feche os seus olhos. Queridos, nessa noite, Jesus não está te perguntando quão grande é o teu problema. Ele não está perguntando se é algo difícil, Ele não está perguntando se é impossível. Ele está apenas te chamando. Sabe, talvez você pode não estar ouvindo uma voz audível, mas lá no teu íntimo Ele está te dizendo, vem para fora. Filho, vem para fora. Sai da onde você está. Sai, não precisa ficar escondido. Saia daí. Saia da culpa. Saia do medo. Saia da incredulidade. Saia dessa prisão emocional que o diabo constantemente tem te encarcerado. Saia dessa distância de Deus. Saia agora. Esse é o momento, meu irmão. Esse é o momento, minha irmã. Esse é o momento de você colocar tudo aos pés da cruz. Porque da mesma maneira que Jesus Cristo chamou Lázaro lá fora, Lázaro, vem para fora. Hoje Ele está dizendo, vem para fora, meu filho, minha filha. Vem para fora. Abandona essas cadeias. Abandona todo o peso que te faz
que te deixa preso, que não te permite sair do lugar. Se você se sentir à vontade e quiser vir aqui à frente, venha aqui à frente. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar mesmo, se ajoelhe. Aqui você tem liberdade. Você tem liberdade para ser aquilo que você é diante do Senhor. Mas não fique preso àquilo que te prendia. Se um vício te prendia, se um vício tem te prendido, querido, eu tenho certeza que Jesus pode te libertar hoje. Se a mentira tem te prendido, eu tenho certeza que Jesus pode e vai te libertar hoje. Se você está em meio a uma sepultura e você não sabe como sair dela, queridos, o Senhor me traz à memória agora, quando a narrativa de que quando Pedro estava caminhando por sobre as águas, indo ao encontro de Jesus, e ele não caminhou pouco, ele caminhou uma quantidade razoável, porque ele clama: Jesus, eu estou afundando, me ajuda, e Jesus pega ele pelo braço e o levanta. Queridos, não saia daqui como você chegou hoje. Eu quero te pedir isso, não saia daqui como você chegou hoje. Esse culto pode ser o culto que vai mudar a sua vida. Ele pode ser o culto que vai te trazer restauração, libertação. Porque onde Jesus está, as coisas não permanecem como antes. O Espírito Santo está aqui. Jesus nos dá essa garantia que se 2 ou mais estiverem reunidos ali em meu nome, ali eu estarei. Nós temos a garantia da promessa. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Não saia. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus agora, eu quero estar colocando cada um dos meus amados na Tua presença. Senhor Jesus, Tu conheces cada um. Pai, o Senhor conhece a Tua igreja, o Senhor conhece esse povo, porque eles são a Tua igreja, Senhor. E o Senhor sabe o que cada um precisa, o que cada um busca. O Senhor sabe o que cada um mais almeja, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, que Tu venhas de encontro a essas vidas, e que Tu venhas transformando, restaurando, que Tu venhas fazendo maravilhas em cada uma delas. Sabe, Senhor, há pessoas que têm clamado por um emprego, há pessoas que têm clamado por restauração, há pessoas que têm clamado, Senhor, por saúde, há pessoas que têm clamado, Senhor, por um relacionamento mais intenso contigo, há pessoas que têm clamado, Senhor, por uma direção Tua, há pessoas que têm clamado, Senhor, por libertação. Senhor Jesus, na autoridade do Teu nome agora, nós repreendemos, ó Pai, todo laço, toda armadilha de Satanás, e dizemos que Satanás não tem mais autoridade sobre essas vidas. Nós dizemos que Satanás não tem mais poder nenhum, porque todo escrito de dívida já foi rasgado, todo escrito de dívida já foi cancelado através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Senhor Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Em Teu nome, eu te sou grato. Amém.